Bem-vindos ao nosso Gustavo Lopes e você, perguntas e respostas. Hoje eu tô sem a minha parceira de todas as horas, da Helena, ela teve um incidente e não pôde comparecer, mas não perderemos o programa e vamos responder aquelas perguntas que as pessoas fazem, ou mandam pra gente via YouTube, ou fazem dentro ali no meu Instagram, Gustavo LP Souza, e pode mandar também no Gustavo Lopes e você, que a gente sempre vai buscar responder para vocês. Quando eu não respondo lá, eu respondo aqui. Olha essa primeira pergunta que chegou. Gustavo, banco pode tomar dinheiro da conta da pessoa sem avisar? Não pode. O que pode acontecer é, você faz um contrato com o banco e no contrato você autoriza o débito em conta. Sendo que, dependendo do contrato, você pode inclusive tirar o débito em conta a todo momento. Gustavo, e na justiça? Na justiça, eventualmente, pode ter um arresto inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir o réu. Mas para isso acontecer, é uma exceção da exceção da exceção. A regra é que, para você ter a sua conta atingida por bloqueios judiciais, lhe será garantido o contraditório, o devido processo legal, você vai entender a dívida, saber se ela é devida, ter a oportunidade de pagar, a gente chama de purgar a mora. Então, gente, fica tranquilo. Se falarem com você, vão tirar dinheiro da sua conta. Não. E fiquem atentos, não fica fugindo de oficial de justiça. Não, o pessoal às vezes fica fugindo de oficial de justiça, achando que se o oficial de justiça, se fugir do oficial de justiça, não vai ter problema. Não. Aí sim você vai ser citado por edital. Aí você vai falar assim: mas eu não vou ficar sabendo. Mas aí tem o que a gente chama de citação ou intimação ficta. Você ficou sabendo por meio do edital porque você fugiu do oficial. Então o oficial de justiça foi. A melhor estratégia é receber o oficial, tratá-lo bem, porque ele é um representante da justiça, pega qual o problema, você sabe o tamanho do problema, procura um advogado e, junto com o seu assessor jurídico, tome a melhor decisão. Segunda pergunta: se eu comprar um carro em nome de quem recebe o BPC, perde o benefício? Depende. Depende do quê? O BPC é um benefício para quem tem pouca renda. Se você compra um carro usado, um carro simples, para você melhorar um pouquinho sua qualidade de vida, para você poder fazer um transporte muitas vezes até ao médico, para fazer um tratamento, para levar os meninos à escola, mas um carro simples, você não vai perder porque não houve aumento de padrão de vida. Teve um aumento de padrão, aí você vai perder o BPC, mas não é porque comprou o carro, não. Você vai perder o BPC porque você melhorou de padrão de vida e saiu ali dos requisitos básicos, do mínimo indicado para receber o benefício. Portanto, se falar com você, perdeu o carro, comprou o carro pelo BPC, não é verdade. Você só vai perder o BPC se você tiver uma comprovação de aumento de padrão de vida, ok? Terceira pergunta: empresa pode mandar embora funcionário por causa de postagem em rede social? Em regra, não. Em regra, é garantida a liberdade de expressão. Você pode ir para a internet e falar o que você quiser. Mas a liberdade de expressão ela encontra um limite. E quais são os limites da liberdade de expressão? O primeiro limite da liberdade de expressão é o crime. Você não pode difamar, caluniar ou injuriar alguém. Se você vai para a rede social para difamar a sua empresa, aí ela pode demitir, inclusive com a justa causa. Cuidado com isso. Outra coisa, se você vai para a internet, tá de licença médica, licença saúde, depressão, aí você vai para a internet, vai para uma festa e posta na internet que você está na festa, naturalmente vai ficar configurado que se você estava em condição de estar em festa, estava em condição de trabalhar. Vai ficar configurado a fraude ali no seu auxílio saúde e você também poderá ser demitido com justa causa. Outra coisa que pode, mas é mais raro de acontecer, levar uma demissão é a pessoa ficar fazendo dancinha no local de trabalho de forma a prejudicar a imagem da empresa. Então, gente, dividam bem o profissional do pessoal para vocês evitarem problema. Pergunta 4, penúltima pergunta que eu vou responder hoje. É verdade que a assinatura digital ou o WhatsApp não tem validade? Gente, isso é um mito bastante antigo, né? Hoje, conversa de WhatsApp, aceite eletrônico, e-mail, podem sim ter validade jurídica, mas tem a mesma validade jurídica da assinatura manual. É aquela validade jurídica para aquele ato. Eu vou contratar com uma empresa de telefonia. Você faz o contrato, aquele contrato vai ter validade para aquele caso concreto. Devendo ficar atento que, para algumas situações, a lei exige formalidades. Então, por exemplo, você vai adquirir um imóvel. Você pode assinar eletronicamente?
Pode. Como você assina eletronicamente? Por meio de um aplicativo chamado e-Notarial, que é gerenciado pelo cartório, gerido pelo cartório, porque é uma escritura pública. Logo, essas assinaturas digitais, elas encontram sim, também na legislação, alguns limites, alguns pontos de atenção. Quero lembrar também que, ao assinar qualquer documento, ou dar aceite via WhatsApp que tem validade, ao assinar um documento, independente de qual for, preste atenção no que você está assinando. Por favor, leia, tenha certeza do que você está assinando. Ah, Gustavo, é contrato de adesão, não tem muito como discutir. Ok, se é contrato de adesão, você anota ali, quando você levar a compra para casa, é um contrato de adesão. Se tiver uma cláusula muito abusiva, você pode discuti-la judicialmente. Caso contrário, não assine sem ler. Não diga ok, aceito, concordo, sem ter certeza do que você está falando, que isso pode gerar um problema jurídico lá na frente. Então, por favor, fiquem atentos a essa situação. Finalmente, a nossa última pergunta. Deixa eu pegar um copinho d'água aqui. Nossa última pergunta desse programa. Gustavo, qual o maior erro jurídico das pessoas comuns? Gente, as pessoas, vamos chamar, não vamos dizer pessoas comuns, né? Vamos chamar de, o nosso espectador chegou pelo Instagram. Quando a gente fala pessoa comum, são pessoas que não têm conhecimento jurídico, pessoas não advogadas, ok? Então, o que o cidadão normalmente erra? Bom, primeiro erro que o brasileiro comete é de só procurar assistência ou assessoria quando o problema explode. Tenta preparar antes, ao invés de pegar uma cópia de contrato na internet, pedir uma inteligência artificial, contrate alguém para fazer o contrato antes e diga para essa pessoa que vai fazer o contrato para você, normalmente um advogado, e diga para ele o que você precisa no contrato. Então não corra o risco de fazer um contrato ruim. Segundo erro que eu estou lembrando aqui, assinar sem ler. Eu falei agora. O cara vai numa determinada situação, faz um contrato, fica empolgado, vou comprar essa casa aqui, assina um contrato lá, pagando juros que não aguenta pagar. Banco, tem um dinheiro, tá precisando do dinheiro, sem ver taxa de juros, sem pesquisar a taxa de juros, vai lá e aceita, assina. Banco até tem a discussão judicial sobre eventuais dívidas abusivas e tal, mas é um erro grave. Não assine sem ler, não assine sem ter certeza. Emprestar o nome, como o brasileiro gosta de emprestar o nome, gente. O brasileiro tem aquele hábito de emprestar o nome para o outro, para comprar carro, para poder abrir conta bancária, para poder receber Pix. Receber Pix não tem aquele problema que não vão te tributar, eu já falei isso várias vezes. Agora, para comprar carro, você se coloca no risco imenso, um risco danado. Imagina que você empresta seu nome para o seu namorado ou para sua namorada alugar um carro. Perdão, comprar um carro. Comprou no seu nome. Comprou no seu nome, bateu o carro, o senhorzinho, a senhorinha são responsáveis pelo acidente, mesmo não tendo dirigido o carro. Percebam? Você não dirigiu o carro, mas o carro estava no seu nome, você se torna responsável pelo acidente. Imagina se você, eventualmente, empresta seu nome, o motorista bate o carro, mata um pai de família e tem que pensionar ele pro resto da vida. Você vai ter, pro resto da vida, a obrigação de sustentar pessoas que você nem conhece, nem conheceu, só porque você emprestou o nome. Então, gente, emprestar um nome é um dos grandes erros que as pessoas cometem. Portanto, gente, não tentem organizar desorganização. Isso é fazer milagre. Façam. E eu não estou pedindo nada demais, não. Ó. Não assinar sem ler, ter certeza do que está assinando, pesquisar antes de comprar alguma coisa, não emprestar o nome. Ou se for emprestar o nome, contrata um assessor, um assistente, para você pelo menos saber dos riscos. Ou saber uma forma de minimizar esses riscos. Porque depois que a bomba explode, meu amigo, é muito difícil consertar. Gente, infelizmente sem Helena, esse foi o nosso Gustavo Lopes e você, perguntas e respostas. Espero que você esteja gostando da gente, gostando do nosso conteúdo. Mande suas perguntas e não deixe de seguir a gente no @GustavoLPSouza, com Z, e no @Gustavo Lopes e você. E aí nesse nosso ecossistema agora, voltou para sua segunda temporada, o Papocast, junto com meu amigo Luiz Fernandino, do comandante Luiz Fernandino, no @papocast.br. Fique sempre com a gente, curte, compartilha, segue a gente, aperta aqui o sininho, que isso é muito importante. Valeu, até o próximo programa.